Olá, meu amigo, minha amiga, estudante da Escola Bíblica Promessista. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao programa Escola Bíblica Especial. Meu nome é Arildo e eu estarei com você nos próximos minutos para estudar um assunto muito importante. O tema que nós vamos abordar hoje do nosso estudo é o Anticristo, o aparecimento do Anticristo. Quem ele é? Quando aparecerá? O que ele fará? Qual é o nosso papel enquanto cristãos diante dessas verdades da palavra de Deus? Fique comigo e você vai aprender todos esses assuntos, todos esses temas aqui hoje. Vamos para a vinheta e em um instante eu volto. Muito bem, eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia, com a sua lição bíblica, pronto para estudar essa palavra maravilhosa, a palavra de vida, de paz e de esperança para as nossas vidas. Hoje eu tenho aqui a presença de um convidado muito especial, Pastor Jeremias Silva. Muito obrigado por sua presença aqui, o senhor vai nos ajudar bastante. Pastor Jeremias é um dos pastores na IAP, na Promessa Barão Geraldo, aqui na região de Campinas. Então, pastor, seja bem-vindo ao programa Escola Bíblica Especial mais uma vez. Eu sei que o povo gosta muito do senhor e para mim é uma alegria tê-lo aqui. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus para você que prefere dessa maneira. É bom demais estar de volta a esse espaço para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Quero deixar um abraço a você que é assíduo desse programa, você que é afeito a ele e que dá sempre o seu feedback. Isso é importante para nós. Um abraço especial para os nossos irmãos de Mato Grosso do Sul, da região de Itaquaruçu, Dourados e Campo Grande, onde eu estive recentemente. Me receberam bem, dizendo que são espectadores desse programa, tá certo? Nós estaremos falando sobre esse tema, questões inquietantes para o futuro, hoje em especial falando sobre o aparecimento do Anticristo. Portanto, continue conosco. É o que eu peço a todos vocês. Que bom, pastor, que maravilha, que maravilha. Eu farei a leitura do texto base, pastor, para a gente começar, porque o assunto de hoje, ele é assim, de certa maneira sombrio, né? Sombrio para muita gente. O aparecimento do Anticristo é algo fundamental dentro da escatologia, dentro da doutrina bíblica, mas causa certo pavor, certa preocupação em muita gente, porque de fato é algo que traz assim alguns mistérios, né? Quando a gente olha de primeira vista, assim, à primeira vista o texto bíblico. O texto base diz pra gente, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E pastor Jeremias, eu gostaria de fazer aqui um momento de leitura, tá? Sim. Você estudante aí da Escola Bíblica Especial, eu acredito que é muito importante esse momento inicial para a gente lançar as bases aqui do nosso estudo. Você sabe que a doutrina promessista, ela é fundamentada na palavra de Deus. É nela que nos baseamos. Então, eu vou lançar aqui a leitura rápida dos textos, de alguns textos dos principais que baseiam o estudo de hoje. Sim. E logo em seguida o pastor Jeremias vai responder para a gente algumas questões importantes para a gente aprofundar nesse tema, tá bom? Então, se você pode agora, pega aí a sua Bíblia, se acomode no sofá da sua casa, onde você estiver. Se não, ouça com atenção o que diz 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A gente vê aqui, destacamos o homem da iniquidade, diz nesse texto aqui. 1 João 2,18 diz assim: filhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora.
Agora, Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E o último texto, Apocalipse 17, 12 e 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Meu amigo estudante da escola bíblica, eu fiz questão de ler esses textos, pastor Jeremias, aqui junto com o senhor já, porque eles apontam para esse anticristo, né? O texto de 2 aos Tessalonicenses chama de iníquo, Mateus fala do abominável da desolação, 2 aos Tessalonicenses, de novo, fala do homem da iniquidade, 1 João vai falar do anticristo, chama propriamente, né, de anticristo, e Apocalipse chama de besta. Então a gente vai se aprofundar nesse tema, como eu disse, numa linguagem assim até bem humorada, pastor, é de arrepiar os cabelos até de quem não tem, né? Que a gente fica assim, a gente não, né? Quem conhece mais profundamente a palavra, até que não, porque a Bíblia dá spoiler da história. Mas aqueles que não conhecem muito bem podem ficar um pouco apavorados até. Eu quero lançar a primeira pergunta e o pastor vai responder para a gente e poder explorar e aprofundar um pouco mais o assunto. Olha só, primeira questão, pastor, pede para que a gente acompanhe aqui no item 1 das nossas lições e responda: quem é, pastor Jeremias, o anticristo? Baseado no sermão profético de Jesus, na carta de Paulo e nos escritos e nas visões de João. Amém. Vamos lá, respondendo isso aqui então. Bom, essas questões inquietantes, preferencialmente sobre o Apocalipse, é de difícil interpretação, tá certo? Isso é para quem está lendo regularmente a palavra. Certa ocasião, eu estava a ministrar uma aula, um dos alunos ergue a mão e diz: professor, o senhor é pastor? Eu falei: sim. Ele falou: rapaz, eu queria aprender um pouquinho do Apocalipse. Eu falei: primeiro, você conhece Jeremias 12, 5? Diz assim: se você está tendo dificuldade em caminhar com quem vai a pé, como é que você quer competir com quem vai a cavalo? Apocalipse é para quem já está a cavalo, ou seja, quem já leu outra parte da Bíblia para poder conferir com essas aqui. O próprio Jesus, ao apresentá-lo lá no Evangelho de Mateus, ele apresenta ele como uma entidade maligna que se opõe a Cristo. Dá razão o nome ser anticristo, ou contrário a Cristo, ou aquele que se coloca no lugar de Cristo. Esta é a definição da palavra anticristo. Só que a Bíblia aqui, ao longo desses trechos de Tessalonicenses, de João e de Apocalipse, revela que de fato ele será um homem empoderado pelo próprio Satanás. O texto vem aqui, vem no poder de Satanás. Vai se apresentar agora nesses últimos dias, e é para isso que nós devemos estar atentos. Ele vai se apresentar e querer se colocar no lugar de Deus. Então, pastor, não será assim um monstro, um demônio, algo que se personificará numa criatura malévola assim, dessas que a gente vê em filmes e coisa e tal, não, né? Não, vai ser um camarada extremamente inteligente, charmoso, que fala muito bem a ponto de atrair após si uma grande quantidade de pessoas. A Bíblia diz que até alguns dos crentes, dos fiéis, vão segui-lo. E nós vamos estudar ao longo desse estudo aqui, vamos estar palmilhando e usando alguns textos para que você fique atento. A Bíblia diz que o fiel vai entender quando esse momento chegar. Sim, que bom. Glória a Deus, né? Quando a gente tem assim o auxílio do Espírito Santo, pastor Jeremias, fica mais fácil, mais tranquilo. É ele que dá essa certeza, essa convicção ao nosso coração. A gente lê na Bíblia, a gente consegue compreender, a gente ouve dos nossos pastores, a gente consegue compreender, então que assim seja, né? A Bíblia diz que aqueles que servem ao Senhor, os fiéis, não serão enganados. Fica tranquilo, irmão. Sim. Os fiéis não serão enganados, não serão arrastados pelo anticristo.
Ao contrário, alguns deles vão sofrer muito por causa disso, mas vão provar a sua fé diante de Deus. E é para isso que o anticristo vem, é por isso que Deus permite que ele venha. Nós vamos estudar aqui hoje, é Deus quem dá a permissão para que ele atue. Aí você fala, mas como que Deus pode... Sim. As coisas estão preparadas, né, pastor? Estão preparadas e hoje nós não sabemos mais quem é, quem não é. Outrora dá para distinguir claramente quem era o servo de Deus ou quem não era. Hoje não, hoje nós estamos numa liberdade de culto, não é isso? Uma grande quantidade de religiões e igrejas se amoldando ao mundo. Você não tem noção de quem é a igreja verdadeira ou a certa, mas por ocasião dessa manifestação, Sim. será distinguido quem é, de fato, os seguidores fiéis do Senhor Jesus. Muito bem. Olha só que interessante, né? Porque Jesus, ele, nas palavras dele, ele chama de abominável da desolação. É algo sério, né, pastor Jeremias? Abominável da desolação. É um homem, né? Será um homem muito poderoso que estará seduzindo a maior parte da humanidade e muitos cristãos, se for possível ainda, né? Ele seduzirá. E próprio Jesus chama de abominável da desolação. Paulo chama de o homem do pecado, o filho da perdição. E João chama de besta, né? A revelação que Deus dá a João, que Jesus dá a João, ele traz essa palavra. Mas então, como a gente já falou aqui, não essa besta no sentido de um monstro, né? O Apocalipse, né? O livro de Apocalipse e a escatologia de modo geral bíblica, ela traz certas figuras assim, né? Figuras do que acontecerá no fim. Mas este ser, este anticristo, então a gente compreende que é um ser humano. Um ser humano. Uma pessoa. Terá grande poder. E para entender o Apocalipse, você tem que entender algumas figuras de linguagem. Isso. Se você não tiver noção dessas figuras de linguagem, você fica meio que perdido ao longo do estudo. Por exemplo, quando fala de águas ou muitas águas, significa multidão, pessoas. Quando diz respeito a animal, que é o caso da besta, se refere a um rei ou a um reino. Quando fala, por exemplo, de mulher, está se referindo à igreja. Quando fala de chifre, está se referindo a poder. Poder, autoridade. Autoridade. Né? Quando se fala de estrela, é mensageiros ou anjos. E quando fala de dragão, aí fala diretamente do Satanás. E nós temos alguns textos que nós vamos ver que quem dá poder à besta ou ao anticristo é o próprio dragão, ou seja, o próprio diabo. Isso eu achei muito interessante, pastor Jeremias, na lição, porque faz uma certa comparação. No sentido, em qual sentido? No sentido que, assim como Jesus foi revelado pelo Pai, o anticristo será, de certo modo, revelado por Satanás, né? Ele agirá pelo poder de Satanás, de forma semelhante, claro que não igual, mas apenas para que a gente compreenda de maneira que como Deus, o Pai, revelou o Filho. Então, nos últimos tempos, o Satanás virá revelando o seu anticristo. A diferença é que Jesus foi encarnado, enquanto que a besta, ou o anticristo, vai ser empoderado. Ó, sim, de fato. Mas na mesma semelhança da trindade, ou seja, tem a trindade satânica, né? Vai ter aqui o próprio dragão, o anticristo e o falso profeta aqui. Sim. Agindo... É muito poder que ele terá. É muito poder e muita sedução de todos os povos aí que ele terá. Se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Só que a Bíblia diz que o escolhido não. Aqueles que são de Deus, marcado, tem o selo, esse não vai. Ele vai sofrer, passar por uma grande tribulação, mas vai se mostrar firme. É por isso que a palavra diz, ser fiel até a morte, para que você tenha a coroa da vida. Inclusive, meu amigo aí da escola bíblica, a grande tribulação será o assunto da próxima semana. Nós vamos explorar aqui neste programa todo esse assunto, então não perca o estudo da próxima semana também, ok? Pastor Jeremias, segunda questão, pede o seguinte: com base no primeiro parágrafo do nosso comentário aqui da lição, do item 2, e em 2 Tessalonicenses 2:3, comente sobre o ambiente, pastor, da apostasia. O ambiente da apostasia que preparará o caminho para o surgimento do homem do pecado. Antes do senhor responder, apostasia, pastor. Sim. Não sei, talvez o senhor já incluiria isso na sua resposta. Sim. Mas essa apostasia, será que seria simplesmente assim, eu não quero Jesus? Ou será que é um abandono mais profundo, uma rejeição mais profunda? Muito mais profunda. Então, até nesse ponto aqui, diz que o próprio João, não é isso? Ele combate alguns irmãos da época, porque tinha um fake news dizendo que
O anticristo já estava presente, já estava vindo, Jesus já estava voltando, porque o anticristo já havia se manifestado. Ele falou, não é assim não. Sim, o anticristo só vai se manifestar quando vier a apostasia. Muita coisa ainda para acontecer. Tem muita coisa. A apostasia, a primeira, é a oposição contra Deus. Uma oposição, mas não é essa aí de você falar, eu não acredito em Deus. Isso não é oposição contra Deus. Isso é uma questão de valores e de princípio. Mas diz que vai chegar a um ponto onde a imoralidade e a iniquidade vão se aumentar de maneira significativa. Opa, estamos chegando aqui. Então já está o caminho preparado para isso. Mas além disso, diz que haverá rebelião contra as leis de Deus. Estamos tendo isso hoje. Algumas pessoas falam, não, se a Bíblia fosse escrita hoje, não seria dessa maneira. Tem até algumas pessoas pensando em criar uma nova versão da Bíblia aí, mais light. E tem algumas aí, já tem algumas aí absurdas. Eu estava num dia ministrando aula e uma das alunas estava a cantar um louvor. Eu falei, você é evangélica, você é cristão, você vai a alguma igreja? Eu falei, não, eu vou em igreja, mas não vou numa igreja quadrada dessas que você está imaginando. Eu falei, mas eu não estou imaginando nenhuma. Eu falei, não é igreja quadrada, como o Batista, uma presbiteriana. Foi falando algumas delas. Sim. Eu vou na mais light que eu achei. Eu falei, como assim? Igreja light. Porque hoje tem algumas igrejas que seguem 10 mandamentos. Tem outras que têm 8. Tem outras que têm 3, tem outras que têm 2 apenas. Mas fique tranquilo, se a sua tem 2, está dentro do princípio. Porque o próprio Jesus disse que todos eles se reuniriam apenas em 2. Isso, ainda chega lá, né? Chega, dá 2, mas daqui a pouco 3, 4. Mas tem umas querendo mudar ou inverter os valores desses mandamentos. E isso é uma rebelião. Sim. Isso é uma apostasia. Mas além disso, diz que nos últimos dias, por ocasião dessa apostasia, diz que as igrejas iriam esvaziar. Está acontecendo isso. A pandemia foi um momento claro de mostrar que quem era fiel ou não. Alguns deles não voltaram depois da pandemia. Se você for um desses, irmão, e se acha que ainda é fiel, está na hora de você voltar. A pandemia já acabou, está na hora de você voltar aos pés do Senhor Jesus. Diz que haverá, pior do que isso, abandonar a igreja não é tanto o problema. O problema é abandonar a fé. A Bíblia diz que vai ter o ponto que alguns vão abandonar a fé, vão dar ouvidos a doutrinas de demônio. E aí que chega esse ponto crucial do aparecimento do anticristo. Sim, um abandono da fé realmente, né, pastor? A gente vê movimentos já, né? Movimentos na Europa, a gente já tem falado disso aqui no programa, com o pastor Júnior, foi uma das lições que a gente fez com ele, e outras lições também, sobre esse movimento missionário. A Europa, ela foi cristianizada, ela foi assim, houve um peso missionário muito grande para lá. Aliás, de lá também veio para o Ocidente, veio para os Estados Unidos e tudo mais. E parece que parece não, né? Existem até pesquisas e evidências lá mesmo, no local, de grandes igrejas bastante proeminentes na Europa que hoje estão abandonadas, estão vazias, né? Estão sendo até, os locais de culto, esses templos estão sendo alugados para boate, para outras finalidades e templos importantes na história, né? Então, realmente, esse esvaziamento, aí só para completar, pastor, aqui nos Estados Unidos e outros locais já do Ocidente, a gente começa a sentir algum risco nesse sentido também, porque as pessoas estão abandonando a fé também. E algumas outras não conseguem diferenciar o que é certo e o que é errado, porque há uma grande diferença entre o Abel e o Caim, entre o Davi e o Golias, entre o certo e o errado, entre o dragão e a besta. Sim. E o próprio Cordeiro, que é o Cristo, tem uma grande diferença entre essas coisas. Um dia uma professora amiga minha chegou próximo a mim e disse, Jeremias, você é pastor e prega em algumas igrejas, qualquer dia eu vou lá te ouvir, porque eu gosto de ir, eu vou à Mesa Branca, eu vou à igreja católica, eu vou na igreja protestante. Aí uma outra professora amiga minha saiu em defesa, mas desse jeito você está acendendo uma vela para Deus, outra para o diabo. E ela falou, mas quem diz para você que o diabo está lá? Então. E aí surgiu, e de vez em quando nós, para não questionarmos e não irritarmos outras pessoas, deixamos isso de maneira mais light. Mas a Bíblia é bem clara, ou há um caminho, ou há um outro caminho bastante distante. Nem todos os caminhos levam a Deus, não é verdade? Verdade. Nós precisamos saber, Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho, não um caminho, né? Ele é o caminho. Então nós hoje, ao longo desse estudo, queremos deixar claro para você que o anticristo vai se manifestar e
o terreno está sendo preparado. Algumas pessoas estão doidas que ele volte. Enquanto que nós estudamos na lição de sábado passado, não sei se você lembra da semana passada, que foi apresentado aqui na quarta-feira, nós estávamos falando sobre a pregação do Evangelho. Sim. Diz que o Evangelho do Reino será pregado. Tem alguns irmãos de algumas igrejas que não quer que ele seja pregado, porque ele não prega. Não quer que Jesus volte. Em contraproposta, tem outros aí, doido que Jesus volte ou que o anticristo apareça. Que acabe logo tudo para ir com Jesus. Para ir com Jesus. Tem outros querendo, como é o nosso governo atual aqui, querendo criar uma única moeda, um governo único, lembra disso? Sim, sim. Já está preparando o caminho para o anticristo. Sim, há muitos movimentos hoje em dia que tratam disso, né? Inclusive é um dos pontos mesmo dentro dessa pergunta, a oposição aberta a Deus. Um sistema anti-reino de Deus. É um sistema anti-reino de Deus. Isso significa, pastor, que assim, a gente pensando nesse tempo do fim e pensando em anticristo, o anticristo ele não vem como se fosse assim um movimento de golpe de Estado, não. Que é de repente, né, que é de uma hora para outra, foi lá, tomou poder. É um sistema que pouco a pouco vai invadindo, pouco a pouco vai tomando conta. Então a gente tem que ter mesmo muito cuidado, né? Muito cuidado com o que acontece. Nessa questão número 3 aqui, ela vai deixar bem claro quais as características dele para que eu e você, atentos à verdade. Isso é importante, irmão. A verdade não quer dizer a igreja em que você frequenta. A verdade é esse livro aqui, a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina escrita aqui, porque se você fizer isto, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A palavra é o fundamento. O fundamento. Por isso que muita gente hoje está distante, porque tem tradições, tem pensamentos próprios, como o senhor exemplificou, né? Eu vou na sua igreja, mas eu vou na outra, eu pego um pouquinho de cada religião, mas assim, isso tudo foge da palavra. E a palavra que é o fundamento para a gente, né? Já dizia o padre Vieira, no sermão da 60ª, em 1563, ele fazia a pergunta, por que a palavra de Deus não produz frutos ainda hoje? Porque muitos pregadores pregam a palavra, mas não a palavra de Deus. Já dizia ele naquela época. Porque essa palavra é poderosa, a ponto de nascer mesmo entre pedra, mesmo entre espinhos. Sim, sim. Amigo da Escola Bíblica, você está gostando desse estudo? Então eu vou pedir que você escreva aqui nos comentários agora, respondendo a seguinte pergunta. Quais sinais você tem visto na sociedade atual, aí no seu arredor, aí na sociedade, que você já consegue perceber que o anticristo ou esse sistema anti-reino já está agindo, já está operando no mundo. Quais são os sinais que você está vendo hoje? Coloca aí nos comentários, interage com a gente, que isso é muito importante para nós, para você e para a TV Viva a Promessa também, para este programa de estudo da Bíblia. Pastor Jeremias, próxima e terceira pergunta, o senhor vai explicar para a gente as características do surgimento do anticristo, dando continuidade aqui a este assunto. E aí como ele surge? A Bíblia diz que ele surge, esse anticristo, ele recebe o poder do próprio Satanás. Daí a razão que quando o Cristo se manifestou aqui encarnado, quando surgiu, ele falou, eu não sou desse mundo, eu sou do meu Pai, lembra disso? Sim, sim. No mesmo caso aqui, a besta vem empoderada por Satanás. E o Satanás dá a ela poder de fazer maravilhas e impressionar. Isso é muito impressionante, pastor. Muito. E aí ele surge num contexto em que a política mundial está degradada. E ele dá um jeitinho, fala, nós vamos organizar aqui, chamar esse governante com esse, vamos trazer a paz aqui, e o pessoal vai ficar abismado com o que ele consegue fazer essa harmonia entre os povos. Uma falsa paz. Mas paz. Ainda assim uma aparência de paz. Imagina, né, tanta guerra hoje mesmo, atualmente, é inimaginável um acordo de paz atualmente entre Ucrânia e Rússia, entre o Hamas, né, os terroristas do Hamas e o Estado de Israel. É impossível. Entre, por exemplo, Brasil e Venezuela. Vamos pegar aqui pertinho aqui, né? Sim. Mas a Bíblia diz que esse camarada vai impressionar tanto que o pessoal fala, não, ele devia ser o líder mundial. Então vai criar um novo império mundial. E nos textos diz que ele vai subjugar as outras nações para que dê poder a ele. E aí o pessoal fala, não, quem é o melhor do que ele? Não há ninguém no mundo melhor do que esse camarada aqui. E aí as pessoas vão ficar encantadas a pontos de o adorá-lo. A Bíblia diz que muitos irão para adorá-lo. Para piorar um pouquinho, diz que ele vai surgir com um apoio popular
e religioso. Se fosse só o popular, tranquilo. Mas religioso, a maioria das religiões do mundo vão apoiar. Não está dizendo que só os cristãos, não. Sim. As religiões do mundo vão adorá-lo. Além de apoiar, tudo bem, mas vão adorá-lo a ponto de querer fazer para ele uma estátua, uma imagem, um ponto de tipo adoração. de altar, né? Mas esse camarada, segundo a Bíblia, diz que ele se levantará contra tudo que se chama Deus. Templo, adoração, lugar de culto, música. Imagina você proibir no seu WhatsApp, você que tem o costume de ficar o dia inteiro com ele ligado, ouvindo alguns louvores, provavelmente nesse tempo você não terá mais essa oportunidade. Porque a Bíblia diz que o evangelho será tirado. Movimento de fechamento da porta da graça. Sim. Vai ter esse momento. Pastor, mas não tem como tirar a Bíblia. Hoje está fácil tirar a Bíblia. Quantos irmãos vêm com as Bíblias no final de semana na igreja? Se você mandar levantar lá, uma meia dúzia só tem a Bíblia. Não, e quando tem no celular, não abre. Eu sei, mas... Tem gente que fala, não, eu tenho no celular, mas também nunca abre. Eu sei, mas agora ficou fácil. Se você tem ela no celular, para bloquear ela no celular é fácil. Ah, sim. Quanto à ação do anticristo, claro. É, porque a Bíblia diz que vai tirar a palavra. Entendeu a razão aqui? Sim, porque outra hora você fala, como que ele vai conseguir roubar a Bíblia de todo mundo, irmãozinho lá no sítio? Não, mas agora não está falando dessa Bíblia, você não tem mais ela. Quando chegou a internet, eu lembro, eu como professor, tinha lá uma grande biblioteca com vários livros. Falei, mas por que esses livros agora? Não tem razão, se eu tenho ele na mão aqui. Sim. Você doou ele, vendeu ele como papel reciclável, não foi isso? Sim. Alguns fizeram isso com a Bíblia, tem ela na forma digital na mão. Mas se bloquear o acesso dela, você não tem mais. Não, e pior, pastor, eu acho que é importante, cabe assim um alerta pontual ou até providencial, isso que o senhor está dizendo. Porque às vezes não é nem uma questão de tirar do ar, né? Pensa no tempo do fim, né? De bloquear a Bíblia digital ou algo assim. Mas talvez pior do que isso, e vai levar tempo, seria modificar a palavra. Porque se a gente tem no digital e a gente pesquisa coisas, né? Eu lido com tecnologia todos os dias, eu percebo. Então você vai... E eu sou entusiasta da tecnologia, porém a gente precisa ficar alerta. A linguagem está mudando, assim... Você não tem, aos poucos a gente pode ir perdendo o acesso aos conteúdos originais e a história de certa maneira ser reescrita por conta da falta desses materiais mais confiáveis, digamos assim. Então, antes a gente pesquisava no Google, muita gente ainda pesquisa no Google, mas muito recentemente estão surgindo muitas ferramentas de pesquisa, inclusive, que trazem tudo meio pronto, não é só o Google que vai mandar para um link. É algo que já vai vir meio pronto daquilo que você está pesquisando. E essa linguagem pode estar modificada. Eu fiquei assustado esses dias, quando minha filha me apresentou o site GPT. Sim. Se você quiser uma mensagem agora, você dá o tema, ele te dá todas as citações possíveis, te dá como iniciar, como fechar. Aí você fala, o camarada desse site também era crente, né? Ou seja, ele sabe todas. Mas nós temos que tomar cuidado para saber se de fato isso é verdade ou não. É a mesma coisa, falou, tá no mercado várias notas de R$100 falsas. Como é que eu vou saber se essa nota é falsa ou não? Eu preciso comparar com a verdadeira. Com a verdadeira. Mas o camarada que não tem a outra de 100 na mão verdadeira, para comparar, ele não sabe se é falsa ou não. Por isso que o perigo de o evangelho ser tirado das nossas mãos é que nós não sabemos mais se esse verso que nós estamos lendo é verdadeiro, fiel ao original, ou se ele foi modificado ao longo do caminho. Isso aí é muito perigoso, muito perigoso. E quem sabe a gente ainda pode acrescentar o ponto nessa questão de que o anticristo ele terá uma atuação junto com o falso profeta. Vamos lá, eu estava deixando o finalzinho, esse é a chave aqui, ó. Quem é o falso profeta? O falso profeta é a besta que surgiu da terra, lembra disso? Esse é um líder religioso. Enquanto que a besta que subiu do mar, que era o anticristo, era um líder político. A besta que sobe da terra é um líder religioso. E o líder religioso dá poder à besta que subiu das águas, que subiu da grande multidão, que era o anticristo. Sim. Não só dá poder, mas faz sinais para impressionar e pede ao povo religioso que o adore como Deus. A Bíblia diz que ele vai se assentar no trono. Ou seja, vai se assentar no trono da igreja principal aqui, porque a ideia é criar uma só religião, ele sentado sobre ela, dominando todas as outras pessoas. Sim, terrível. Terrível. Terrível, pastor, terrível. Essa junção, né,
do religioso como político na história já trouxe muitos problemas. Então, meu amigo que está aí em casa, olha só, a gente precisa estar alerta, como cristãos, a política nos serve, né? A política, diálogo com o diferente, diálogo para construir um pensamento, uma ideia para o benefício da sociedade, é maravilhoso. Porém, por outro lado, existe um perigo muito grande da gente se iludir, de nós nos iludirmos com a força, esse contexto político e da mesma forma o sentido religioso. Né, pastor Jeremias? Existe sentido religioso também, porque assim como nós temos grandes líderes políticos, também temos grandes líderes religiosos no mundo. Não que sejam nossos líderes pessoalmente, mas o mundo tem grandes líderes políticos. Tem alguns deles que têm se destacado nesses últimos anos. Exato. E quanto maior a igreja em que ele lidera, maior ibope ele tem. Isso. E é o caso desse aqui em questão que vai surgir, chamado de falso profeta, porque ele tem o apoio do próprio Satanás. A Bíblia diz que o Satanás concede a ele este apoio. Porque o desejo do Satanás, se você ler lá no original, quando ele diz assim, o sonho dele é: eu subirei ao mais altos céus e me tornarei semelhante a Deus. Sim. O desejo dele é ser adorado. Sim. E como é que ele vai ser adorado? Ser adorado através da besta que surgiu da terra e da besta que surgiu do mar, ou seja, o anticristo e o falso profeta sendo empoderado pelo próprio Satanás para ser adorado. Certo, certo. Quarta questão, amigo, está aí acompanhando? Amiga, está aí acompanhando? Quarta questão diz assim: o que o anticristo fará, pastor? Ela pergunta para a gente já falou aqui, claro, de muitas coisas, né, desse contexto, dessas características do ambiente, né, do surgimento do anticristo. Mas então o que ele fará de fato quando ele se revelar? Existem alguns pontos que a lição traz para a gente aqui e a gente pode explorar alguns deles aqui para aprofundar ainda mais. Tá. O anticristo, como nós estamos falando aqui, nós falamos o seguinte: ele não vai aparecer como aquela figura mitológica, estranha, não vai ser nada disso. A Bíblia diz que vai ser uma pessoa Sim. representando um poder, não é isso? Isso. E no caso o anticristo é esse poder político, sendo apoiado pelo falso profeta, que é um poder religioso. O que ele fará? Ele vai ser opositor de Deus. E isso é o mais grave de tudo. Por exemplo, o Brasil, que se diz um país cristão, não é isso? Aí fala, mas isso vai se opor a Deus hoje no Brasil. Se você falar mal de Deus aí fora, você corre o risco de apanhar. Professor, mas ele não é evangélico, né? Sim, mas ele é afeito. Tem muita gente que não é evangélica, mas gosta muito. Gosta muito da Bíblia. Sim. Tá certo? Se outro não é evangélico, diz católico, mas também é cristão também. E alguns deles fiéis ao extremo. A Bíblia tem um respeito grande a ponto de quando falar o nome de Deus, tira um chapeuzinho da cabeça. Não é isso? É. Mas diz que esse anticristo, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Para piorar um pouquinho, ele vai perseguir os crentes. E é aí que vai começar a grande tribulação. Aí a pergunta é: pastor, mas eu ser perseguido, será que eu continuaria crente sendo perseguido? Se a coisa está boa, eu já não estou frequentando a igreja. Imagine se a coisa estiver ruim e eu souber que se eu for à igreja, eu corro o risco de morrer. Será que eu vou? Para piorar um pouquinho... Pastor, só um detalhe, ainda esse poder, né, essa intromissão do anticristo vai até além, porque ele fala, a gente consegue compreender essa questão do ataque a igrejas, e existem muitas sendo atacadas hoje em dia, mas isso até na própria casa. O que já ocorre em alguns países, né? A pessoa não consegue nem se reunir em casa, porque ela pode ser denunciada pelo vizinho, pela vizinha, porque está adorando outro que não é, neste caso futuro aqui, o anticristo. E se você fizer lá na sua casa uma festa, um baile ou alguma coisa, e o ruído estiver alto e você ligar para as autoridades, elas não vêm. Mas se você estiver fazendo um culto e o vizinho ligar, eles vêm com certeza. Mas a Bíblia diz que vai chegar um ponto em que essa opressão vai ser tão grande que você não vai poder comprar ou vender se não estiver aliado a ele. E aí quando se mexe com o nosso estômago ou com o nosso bolso, nós mudamos de situação, ficamos um pouquinho mais bravos. É verdade. Perdemos a fé por falta de comida. Tá certo? Nós perdemos a fé. E aí como é que nós vamos nos colocar numa posição de defender a Deus se eu estou de estômago vazio sem possibilidade de comprar ou vender?
A Bíblia diz que aqueles que estiverem para serem entregues à morte vão morrer. Já tem alguns que estão definidos para morrer. Então, aí é por isso que o texto diz assim, bem-aventurados que agora morrem no Senhor. Esse texto se encaixa aqui. Sim, Os que morrem no Senhor com essa ideia. Resistem, né? Resiste, guardando a fé no coração, legal? E não se aliar. Aí, pastor, mas como vai ser esse sinalzinho, pastor? Na testa, na mão? Isso na próxima lição nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje não vamos parar um pouquinho. O nosso, hoje que nós estamos parando aqui é para dizer para você o seguinte, fique atento, meu irmão. Vai vir uma grande tribulação. E a Igreja Adventista da Promessa, ela crê no pós-tribulacionista, não é isso? Ou seja, a igreja vai passar... Vai passar pela tribulação. Não vai ser tirada antes, não. Sim. Vai passar pela tribulação. E aí vamos perceber se vamos ser provada. A Bíblia diz que vai ser provada como pedra no fogo, como ouro no fogo, como prata no fogo. Vamos ver se nós vamos resistir. Mas fica tranquilo, porque a Bíblia diz que os que são de Deus e são fiéis... Pastor, isso é verdade, porque a gente está falando tanta coisa aqui que daqui a pouco o povo fica apavorado, pastor. Fica apavorado. Mas assim, são coisas realmente sérias, né? São coisas realmente sérias. A gente fala até assim, eu e o pastor Jeremias somos do bom humor, né? A gente tá rindo aqui, mas a gente sabe a seriedade, né, pastor? É terrível, mas ao mesmo tempo a gente consegue sorrir, porque essa palavra nos traz esperança. É como se a gente assistisse a um filme sabendo o final. A gente sabe que vai ficar tudo bem. O crente promessista sabe que vai ficar tudo bem. Meu irmão, minha irmã, vai ficar tudo bem. Apenas fique ao lado de Jesus. Permaneça ao lado de Jesus, mantenha sua fé nele. Mais para frente um pouquinho a gente vai fazer aqui algumas breves reflexões sobre isso. Mas o mais importante, mantenha a sua fé e a sua esperança em Jesus. Em Jesus. Pastor, por favor, pode continuar a sua resposta. Ainda há algo a explorar diz aqui. Que o gostoso de tudo isso, diz que esse iníquo não durará muito tempo. Isso. Deus é tão generoso que ele sabe, ele prometeu que ia acontecer, vai acontecer. Fica tranquilo. Por que não aconteceu ainda? Deus está no controle de todas as coisas, mas ele vai permitir. Mas para que, mesmo aqueles que estão destinados a ser salvos, para que não se perca, Deus abrevia esse fato. Isso. E quando ele se manifestar, a Bíblia diz que ele dará um fim a esse anticristo, o falso profeta, o dragão, serão lançados num lago de fogo. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. E aí que está firmada a nossa fé. Como o próprio Jó chegou ao ponto de dizer, ainda que ele me mate, eu nele confiaria, porque ele é poderoso para me trazer de volta. Glórias a Deus. Rodou há algum tempo atrás uns vídeos de alguns países onde o evangelho não pode ser pregado. E algumas pessoas eram decapitadas. Colocava-se o pescoço dela sobre um tronco, vinha um camarada de máscara e com um machado cortava ali o pescoço. O que se notou é que mesmo depois do pescoço cortado, algumas pessoas continuavam a sorrir e eles não entendiam por quê. O que é que eles faziam? Eles traziam você lá na segunda-feira, mandavam você colocar a cabeça sobre o cepo, ele ameaçava aqui a cortar, não cortava. Aí ele trazia você na terça, fazia o mesmo processo, não cortava. Trazia você na quarta, aí no quinto dia você já estava sorrindo, você pensava que não ia acontecer, aí ele cortava. É isso que é o problema de hoje. Sim. As pessoas falam, não, pastor, mas lá não tem nada não, lá fala do amor de Deus, eu vi ler um verso do evangelho lá. Não é um verso só, porque um texto fora do contexto serve de pretexto para afirmar uma heresia. Você não vai fazer isso, verdade, né, irmão? Verdade. Você precisa ver de onde ele veio, o antes e o depois. Verdade. Estar firmado na palavra. Foi por isso que João, ao escrever para os irmãos, fica tranquilo, irmão. O anticristo não virá antes que essas coisas aconteçam. Sim, amém. Então nós temos... Amém. E haverá então esse controle global, né, pastor? Um controle do mundo inteiro, é um governo global. E pior, esse anticristo, ele irá arrogar para si o título de Deus. Ele também se declarará, ele exigirá essa adoração. Pensa num homem tão poderoso, né, numa pessoa tão assim, que as pessoas já amam, porque assim, haverá uma adoração espontânea. Se hoje em dia, já com político, muitas vezes no Brasil e fora do Brasil, não importa, já acontece um certo exagero, né, no gostar, quanto mais um homem que conseguirá trazer paz para o mundo inteiro. Tem dois tipos de anticristo. Aquele que se acha Deus e aquele que tem certeza. Hoje no Brasil nós temos alguns aqui, né, que se acham Deus. Já tem alguns aqui no Brasil que se acham Deus. Sim. Mas esse aqui, ele vai ter certeza de que ele é Deus porque ele vai receber a adoração de uma grande multidão.
E aí que nós estamos, mas a Bíblia diz que há um só Deus, Pai, sobre todos, por todos e em todos. Sim. E é nesse que nós estamos firmados, porque nós conhecemos aquele que é desde o princípio. Por isso que João fala, filhinho, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Sim. Então você entende que você conhece também, né, meu irmão? Você é leitor da palavra. Ou você tem ela apenas de enfeite aí na sua casa? Precisa começar a ler um pouquinho mais, e aí você vai ficar feliz demais. Falar, pastor, eu estou feliz demais, porque eu ouvi dizer lá que, por ocasião do aparecimento do Senhor Jesus, ele lançou no lago de fogo e enxofre besta, o falso profeta, o dragão e aqueles que seguiam a ele. Aí pronto, Jesus acabou com tudo. Acabou. Jesus venceu a todos, né? Venceu a todos. Muito bem, pastor. Então, a gente encerra essa parte aqui, compreendendo o que o anticristo fará. Oposição a Deus, perseguição aos crentes, controle global, autoproclamação como Deus, tudo isso antecederá a grande tribulação. Essas ações do maligno, essas ações do anticristo, elas vão dar o start para a grande tribulação, o momento em que haverão coisas terríveis ainda, né? Essa falsa paz, essa tranquilidade que haverá por um tempo, não por muito tempo, mas é preciso ficar atento, preciso ficar esperto. As coisas vão piorar, o mundo piora, mas haverá um pouquinho de paz e aí então virá a grande tribulação que a gente vai estudar na semana que vem. Foi, né? O próprio Cristo disse, né? Quando houver, sim, ou quando ouvires dizer que há paz e segurança, vai lhe sobrevir repentina destruição. Isso mesmo. É nesse momento, quando o próprio Deus perceber que o povo está contente com o governo que tem, o adorando, diz que o cálice da ira do Senhor vai entornar nesse momento, vai derramar. Sim. E aí não chega vai no limite, né? Chega no limite. Deus está deixando subir. E nós temos aqui hoje pessoas, igreja para todos os tipos. No Brasil mesmo. Foi feita uma pesquisa recentemente em Campinas. Nós temos mais de 2.000 placas de igreja diferentes, só em Campinas. Eita. Foi feita uma pesquisa, são mais de 2.000, não é repetida não, por exemplo. Sim. Diferente, sim. Títulos de igreja diferente. E cada uma muitas vezes tem várias delas ali, né? Esses dias atrás lá no Mato Grosso, andando numa ruazinha, meio que perdido, procurando o endereço, encontrei uma placa, eu fiquei até feliz demais. Paraíso dos Salvos. Rapaz, você fica não. Rapaz, o céu na terra. O céu na terra, Paraíso dos Salvos. Falei, é aqui que eu queria estar, né? Mas, irmão, fique atento. Não estou dizendo que a minha placa é melhor que a sua. Não estou dizendo isso, não. Sim, nós estamos firmados na igreja verdadeira, aquela que está afirmada na palavra. Por isso que o próprio Cristo diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amado irmão, irmã, é isso mesmo. Se baseie na palavra, sabe? Porque há muitas vozes, há muitas igrejas, como comentou o pastor Jeremias aqui. Há muita gente, isso é maravilhoso, muita gente falando de Jesus, muita gente sendo crente. Mas, se você é crente, se você confia em Jesus, se você foi tocado por Jesus, transformado por Jesus, não deixe de se aprofundar mais. Estude mais, estude a palavra, a Bíblia, leia, né? Procure saber, procure aprender. Quanto mais a gente se aprofunda na palavra, mais vontade a gente tem de descobri-la, de saber o que virá na frente, o que vai acontecer. A gente olha para trás, começa a compreender melhor os textos. Então tudo isso regado à oração, regado à comunhão com Deus, regado à comunhão com os irmãos. E aí então a gente se aprofunda e a gente aprende, a gente cresce, amadurece na fé. Esse próximo ponto prático aqui, que eu gostaria de refletir com você, já foi dito aqui, já foi falado, que é você confiar na verdade da palavra. Tem muitas vozes, muitas pessoas falando hoje muitas coisas. Fake news, desinformação para todo lado, mas se firme nessa palavra verdadeira, nessa palavra fiel. Tá? Estude a palavra, garre nela, pega nela, que Deus estará com você. A segunda reflexão mais prática, que é com os pés no presente, né, nessa sessão da lição, fala, frente à realidade do aparecimento do anticristo, confie ainda mais no Senhor. A confiança no Senhor precisa ser perene, porque a derrota de Satanás é certa. A gente falou aqui muitas coisas terríveis acerca do anticristo. Nós falamos aqui muitas coisas que assustam muita gente a respeito desse homem que virá para combater os crentes, para combater a fé cristã. Mas o que nós aprendemos aqui é que Jesus vencerá. Nós já sabemos disso. Pense nisso como um filme
que já temos o spoiler, sabemos o final, e Jesus vencerá, ele derrotará todo o inimigo. Nós vamos viver com Jesus Cristo. Agora, precisamos estar atentos, nos firmar na verdade e confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque o medo nos paralisa, porque o medo nos trava. Se a gente olha para as coisas que estão acontecendo na sociedade, a gente fica parado, a gente abandona. Tem gente que fica com tanto medo, pastor Jeremias, tem gente que fica com tanto medo do apocalipse, dessas coisas um pouco misteriosas da fé e abandona, prefere não lidar com isso. Mas se você fala, pastor, eu nunca li o Apocalipse, mas se você já leu, por exemplo, o Novo Testamento, as cartas, com certeza você já leu pouco Exatamente. do Apocalipse, porque parte dele está contida aqui. E o legal é que você pegar os últimos capítulos do livro do Apocalipse, ele não quer destacar por quanto tempo vai demorar essa grande tribulação. Ele destaca, assim, a maneira como Cristo vai ser vencedor sobre o anticristo e sobre todos aqueles que o apoiam. E é nisso que nós estamos firmados. Em todo o tempo haverá uma proteção especial de Deus sobre a igreja. Sobre a igreja. A igreja que foi chamada por Cristo, e essa é a igreja universal. Sim. Universal que eu quero dizer em todo o mundo. Sim. E em todos os tempos, tá certo? Essa vai ser guardada por ele. Fica tranquilo, meu irmão. Se você está firmado em Cristo, na palavra, Deus te dará força para suportar tal tribulação e se manter de pé até a vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amado, fique agora com um vídeo especial, Desafio para a Vida. A missionária Célia Beltrán vai falar para você qual é o seu desafio a partir do estudo, desse estudo aqui, daquilo que você aprendeu no vídeo de hoje. O anticristo já está entre nós? Será? Como você lida com esse tema? Esse é um assunto bastante desafiador e empolgante, né? Ele é tema de muitas discussões, né? Muitas pessoas, né, pensam de uma forma, outras pensam de outra, e gera sempre a discussão: será que ele já vai aparecer? Ele já apareceu? Como que tá? Olha, no desafio para a vida dessa semana, eu te proponho que você preste atenção em nossa sociedade e tente identificar os sinais de que o mundo caminha para o surgimento desse ser. Será que já está acontecendo? Está muito perto de acontecer? Como que está? Presta atenção, olha para o mundo, olha para as notícias, as coisas que estão acontecendo e tente identificar. E aí compartilhe as suas percepções com outras pessoas que de repente não esteja atento aos sinais, né, que a palavra nos mostra, nos dá, e ore sobre isso. Então, o desafio nessa semana é você prestar atenção no tempo, no mundo. O que está acontecendo? Será que ele já vai surgir? Será que está muito perto ou ainda vai demorar? Como que está? E eu quero também colocar para você, se você quiser compartilhar comigo a sua experiência, como foi, como será, ou as suas inquietações, se há muitas dúvidas e eu puder te auxiliar para tirar essas dúvidas, eu me coloco à sua disposição. Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais e eu terei o imenso prazer de compartilhar com você a minha experiência, o conhecimento da palavra, tá? Então, que Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Muito bem, pastor Jeremias, eu gostaria de pedir, encerramos aqui o nosso estudo, infelizmente, queria ficar mais tempo, é uma maravilha, né, passar esse tempo com o senhor, foi uma maravilha e é muito agradável, mas nós precisamos encerrar, então eu peço que o senhor ore com a gente, dirija a Deus uma oração, agradecendo por esse estudo. A nossa oração hoje, por você, por mim, por nós, é para que Deus nos continue dando sabedoria para poder discernir o certo do errado, o bem e o mal,
a vontade do Senhor e as vozes do mundo que vem contra nós e nos mantermos firmes no caminho. Essa é a promessa, porque todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. E é isso que eu quero, que você persevere. Terei um prazer enorme te encontrar na glória por ocasião da vida do Senhor Jesus. E a minha oração é: Senhor Jesus, nós te adoramos e louvamos o teu nome, pelo teu cuidado e amor para com homens como nós. Tu se preocupa conosco, Senhor, e nos dá, através da tua palavra, a bússola para mostrar o caminho por onde devemos caminhar. Eu peço por esse meu irmão, Senhor, que está a ouvir a tua palavra, ainda que indeciso ou meio que afeito a desistir do caminho. Senhor, encha o coração dele dessa certeza de fé, dessa alegria do Espírito Santo, ao ponto de se manter firme esperando o teu voltar, Senhor. A esse outro que está ouvindo pela primeira vez, que o teu Espírito Santo ilumine os pensamentos dele, Senhor, e que a tua palavra soe de maneira clara e objetiva, e ele possa entender que o Senhor ainda está no controle da história. E é esperando em ti que nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Meu caro amigo promessista, amiga promessista, você que acompanhou até aqui, olha só, recadinhos finais para você. Amigos da Missão, você já é um amigo da Missão? Está aparecendo aqui na tela como você pode contribuir com este programa Escola Bíblica Especial, porque contribuindo com a TV Viva a Promessa, através do Amigos da Missão, você estará contribuindo também com o programa Escola Bíblica Especial. O meu pedido é que você compartilhe este vídeo, que você deixe aqui o seu comentário, a cidade de onde você está falando, onde é a sua igreja. Se você não é promessista, gostou deste estudo, coloca aí também nos comentários para a gente saber, coloca de onde você é. Se você quiser fazer contato com a igreja também, fale isso aí nos comentários para que a gente consiga perceber e pegar aí, conversar com você, chegar mais pertinho e termos aí um contato, tá bom? Olha só. Próximo estudo será a Grande Tribulação, o estudo da semana que vem, então fique aí, a Grande Tribulação, fique aí não, né, pastor Jeremias? Fique aí não, pode ir lá, faça as coisas, mas na semana que vem estaremos de volta com a Grande Tribulação falando sobre isso. Mais um recadinho importante e último, você está fazendo parte da comunidade dos estudantes da palavra? Você sabia que a Promessa tem uma comunidade de quem estuda a palavra? É a Secretaria de Escola Bíblica, é o Instagram da Secretaria de Escola Bíblica, @Escola Bíblica Promessista. Então, se você não seguia, siga. É muito bom para você acompanhar lá todos os conteúdos. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus o abençoe. Até a próxima.